Lucas 10, finalzinho do capítulo. Esse é o momento na jornada de Cristo quando ele resolutamente diz, lá no finalzinho do capítulo 9, diz que ele resolutamente vai para Jerusalém. Então ele está a caminho de Jerusalém, ele está a caminho do cumprimento da sua missão, resoluto, indo em direção a Jerusalém. Esse capítulo é rico, ele começa com o envio dos 70 ou 72 discípulos, há uma variação aqui, eu prefiro os 70 discípulos, o envio deles. Depois a gente vai encontrar aqui o retorno deles e o motivo da alegria deles, e Jesus direcionando-os sobre a verdadeira alegria e qual deveria ser a verdadeira alegria do coração deles. E aí Jesus conta a parábola, a famosa parábola do bom samaritano. E a última porção desse capítulo 10 é um texto bem conhecido. E eu quero ler, porque esse é o texto que vai guiar a nossa reflexão nessa manhã. Versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco, por meio da Tua palavra, porque nós precisamos ouvir a Tua voz, porque nós precisamos da Tua direção, porque nós precisamos aprender do Senhor, aprender a viver vidas sábias, aprender a encontrar a sabedoria para viver de maneira que possamos Te honrar e Te glorificar, e viver de maneira que quando chegarmos ao fim de nossa vida, como cantamos aqui, quando chegar a hora, quando chegar o dia, quando chegar o momento, nós não tenhamos do que nos arrepender de termos desperdiçado a vida, mas podemos ter certeza que vivemos intensamente, apaixonadamente para a Tua glória. Por isso fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós decidimos chamar essa série durante esse mês de janeiro de Primeiro. Esse é o primeiro mês do ano. Esse é o primeiro domingo que nos reunimos aqui nesse novo ano. E nós queremos então, nesse primeiro mês, refletir sobre as primeiras coisas, sobre as prioridades, aquilo que deve vir primeiro em nossas vidas. E eu encerrei o ano e comecei essa semana relendo um velho clássico de um homem chamado Leonard Ravenhill. E é um clássico que fala sobre o avivamento. Por que tarda o avivamento? Enquanto eu lia, eu me deparei com essa colocação do Ravenhill. Ele diz assim: irmãos, se fôssemos tão eficientes na tarefa de enriquecer nossa alma, quanto o somos na de cuidar de nossos interesses pessoais, constituiríamos uma ameaça para o diabo. Preste atenção nisso. Se fôssemos tão eficientes na tarefa de cuidar ou de enriquecer a nossa alma quanto somos na de cuidar dos nossos interesses pessoais, constituiríamos uma ameaça para o diabo. Mas acredito que a maioria de nós talvez possa pensar ou não tem certeza de que nós somos ameaça qualquer para o diabo. A razão, Ravenhill está apontando aqui, é porque talvez
não sejamos tão eficientes na tarefa de alimentar a nossa alma. Buscamos mais os nossos interesses pessoais do que alimentar a nossa alma. Ele diz, por outro lado, mas se fôssemos ineficientes no cuidado de nossos interesses, como somos nas questões espirituais, estaríamos mendigando. Estaríamos mendigando. E eu acho que muitos de nós estamos mendigando. Justamente naquelas coisas e naquela área de nossas vidas onde nós deveríamos ser ricos, onde nós deveríamos ser abundantes, onde deveríamos estar transbordando. Estamos mendigando, porque devotamos e dedicamos e nos empenhamos mais em cuidar de coisas que perecem do que daquelas que permanecem. Então, o meu propósito durante esse mês, a gente vai olhar alguns textos bíblicos, é fazer-nos pensar sobre a prioridade de nossas vidas, a prioridade que temos como cristãos, se realmente acreditamos nessas coisas, se realmente acreditamos no que estamos fazendo aqui, no que cantamos, no que proferimos por meio do credo, se realmente acreditamos nessas coisas, como deve ser a nossa vida? Qual deve ser a nossa prioridade? Como nós devemos viver? Essa história de Jesus, que é tão conhecida, ele chega na casa dessas duas irmãs, e aqui não diz em Lucas, mas esta é a casa de Lázaro. Você vai se lembrar do texto de João, onde Lázaro nos é apresentado e fala das suas irmãs. Lucas está escrevendo esse evangelho, há uma discussão entre os eruditos sobre a razão pela qual ele não cita Lázaro aqui, pela qual ele diz de uma certa mulher, mas é possível que as fontes de Lucas tenham sido diferentes das fontes usadas por João na composição do seu evangelho. Mas aqui é a casa de Lázaro. Essa é uma família, evidentemente, com a qual Jesus estava familiarizado, até porque naqueles dias você não teria esse tipo de relacionamento que a gente encontra no texto aqui, numa casa de pessoas totalmente estranhas. Além do mais, o texto diz que Jesus é tratado como Senhor aqui, o que mostra essa familiaridade que essas mulheres tinham com ele. Então Jesus é recebido, ele está a caminho de Jerusalém, em algum momento ele é recebido na casa dessa família, na casa de Lázaro, onde estão ali as suas irmãs, Marta e Maria. E sempre esse texto tem sido tratado para colocar, para contrastar a Marta como aquela pessoa prática, né, das coisas práticas da vida, e Maria como uma pessoa mais contemplativa. Então, é o contraste entre essas duas coisas. Alguns, inclusive, usam esse texto para contrastar coisas como um evangelho mais ligado a questões práticas e sociais e cuidado das pessoas, e um outro evangelho mais místico e mais espiritual, espiritualizante, coisas assim. A verdade é que o texto, apesar desses usos tão comuns, ele não necessariamente quer nos mostrar isso. Não é essa a ideia que está aqui. A gente encontra que quando Jesus chega nesse lugar, Maria, ela se senta, diz aqui, né? Marta recebe Jesus na casa. A ideia de receber aqui é da hospitalidade. Ela possivelmente era a irmã mais velha das duas irmãs, e então ela recebe Jesus e ela é hospitaleira. E ela começa então a cuidar de receber esse hóspede em sua casa. Maria, diz o texto, que ela se senta, ela fica sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. É interessante aqui que ela está ouvindo o ensino de Jesus, algumas versões colocam, aquilo que Jesus está transmitindo, as próprias palavras de Jesus. E o sentar-se aos pés é a descrição clássica de um discípulo rabínico. O que o texto está dizendo aqui é que Maria se senta como discípula de Jesus ali
para ouvir o seu ensinamento, para ouvir as suas palavras, as suas instruções. Agora é interessante que o judaísmo não proibia, pelo menos nesse tempo, o judaísmo um pouco tardio acabou tendo restrições sérias acerca do ensino das mulheres, mas nesse tempo o judaísmo não proibia que mulheres fossem instruídas na Torá. No entanto, não se tem notícia de nenhum rabino que aceitasse que uma mulher sentasse aos seus pés como discípula. Samaritanos, mulheres e gentios não podiam sentar-se aos pés de um rabino e serem discípulos. No entanto, Jesus permite com que essas pessoas sentem-se aos seus pés. E sentar-se aos pés é exatamente isso. Jesus permite com que elas venham e que elas se tornem seguidoras dele. Jesus acolhe, Jesus recebe como discípulos pessoas que naquela época estavam à margem da religião. Jesus quebra isso, Jesus rompe com isso, e a gente vê isso de várias maneiras, e a gente encontra novamente aqui, onde Jesus recebe essa mulher como discípula, como seguidora dele. Ele permite com que ela se sente ali. É interessante que o texto grego, quem já estudou grego, quem estuda grego, sabe que há várias variantes no texto. Isso é por causa das diferentes cópias, e às vezes uma cópia deixou de lado uma palavra e outra cópia incluiu. Então há uma série de variantes do texto grego, e pessoal, tem vários alunos aqui de seminário, vários lidando com o grego e lutando com ele, ou já lutaram, inclusive eu. E aí tem essas variantes. Numa das variantes do texto grego, nesse capítulo, a gente encontra aqui no versículo 39, a conjunção cai, que é também, que ficaria assim: Maria, sua irmã, também ficou sentada aos pés do Senhor. Maria também ficou sentada, ou seja, ela também se coloca ali como discípula do Senhor Jesus, naquele contexto, para receber e para aprender dele, para aprender da sua instrução, como seguidora de Jesus. Então, Maria e Marta, possivelmente, as duas eram discípulas de Jesus, e elas eram consideradas discípulas, elas eram consideradas seguidoras de Jesus, assim como todos os outros seguidores de Jesus que tinham, não somente os 12 apóstolos, mas tantos outros. Elas eram consideradas seguidoras, discípulas, genuinamente de Jesus. Marta, no entanto, no versículo 40, diz que ela estava ocupada. E a ideia aqui textual é que ela estava distraída. Ela distraiu-se com uma série de coisas. A preocupação dela em servir Jesus, em ser uma pessoa que iria recebê-lo bem na casa, fez com que ela se distraísse com os afazeres. E esses afazeres aqui estão ligados à palavra grega diakonian, de onde a gente vem diácono. Diaconia, diakonian, diácono. Que é exatamente a mesma ideia, para você entender, e o texto é lucano, então Lucas vai usar essa mesma palavra e esse mesmo verbo dessa forma exata no capítulo 6, versículos 1 e 2, quando ele fala do servir as mesas, e ele fala da instituição dos diáconos. Você talvez que está familiarizado com a Bíblia vai se lembrar disso, está lá no capítulo 6, onde havia uma negligência no serviço das mesas, e aí os apóstolos falaram: nós vamos nos dedicar à oração e ao ensino da palavra, mas vamos separar alguns homens cheios do Espírito Santo, tementes a Deus, para que possam servir as mesas. O termo aqui é o mesmo, é essa diaconia. Então, o serviço ali era o serviço das mesas. Marta estava ocupada com servir as mesas. Marta estava ocupada com preparar a comida, com preparar as coisas para que Jesus pudesse ser bem recebido ali naquele lugar. E a sua irmã está simplesmente sentada lá, ouvindo as instruções. Eu acho que todos nós aqui já tivemos experiências assim. Na verdade,
1 milhão de vezes ou mais, 1 bilhão, 1 zilhão de vezes, em que você às vezes está engajado numa coisa fazendo e você olha ao redor e tem algumas pessoas batendo papo, conversando, né? E você fala, você não se toca, tem trabalho para ser feito, tem coisa para fazer aqui, vamos lá, vamos juntos. Quantas vezes na igreja ou em outros lugares, né? As pessoas parecem que precisam de um empurrãozinho ali, olha aqui, tem trabalho para ser feito. É mais ou menos assim, a gente não pode condenar Marta de tal forma dura, porque é exatamente esse sentimento que muitas vezes nós temos quando nós estamos fazendo alguma coisa e parece que alguém está de braços cruzados, ou parece que alguém está distraído, parece que alguém não está realmente engajado naquilo, e a gente fala, peraí, vamos fazer. Então ela olha para o Senhor, que tem autoridade ali, a quem Maria está ouvindo, e ela diz assim, Senhor, dá um jeito na minha irmã. Senhor, repreenda a minha irmã, ela precisa me ajudar aqui. O Senhor não se importa que eu esteja fazendo todo o trabalho e ela não está me ajudando? Dá um jeito nela. Dize-lhe que me ajude. E aí Jesus responde. Jesus responde de maneira carinhosa. A repetição da palavra aqui, ou do nome no grego, é uma forma carinhosa. Jesus responde, a mensagem traduz, e o Gene Peterson traduz da seguinte forma, minha querida Marta. De maneira carinhosa, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Apesar do carinho de Jesus aqui, nesse texto, Grant Osborne, no seu comentário, vai dizer que, ao usar esses dois termos, preocupada e inquieta, Jesus está dando uma conotação aqui de interesses mundanos. Apesar de carinhosamente responder a Marta, ele está dizendo aqui que a preocupação dela é com coisas passageiras. Naquele momento, ela deveria se preocupar com coisas eternas. E ela está preocupada demais com essas coisas que passam. E isso está distraindo-a daquilo que é mais importante. Esse é o grande ponto. Não é que servir seja errado. Todos nós devemos servir, todos nós devemos nos engajar em coisas, todos nós deveríamos, quando vemos as necessidades, nos engajar nelas. Mas às vezes, nós estamos mais preocupados em servir na ação do que naquilo que está por trás da ação. E é isso que Jesus está chamando a atenção aqui de Marta. Ela está preocupada com todos esses detalhes, como traduz a NVT, né? Os detalhes desses serviços domésticos e caseiros, todos os pequenos detalhes, e ela está perdendo o principal. Ela está preocupada em servir Jesus, talvez, com o prato, a comida, e ela está perdendo o manjar verdadeiro que Jesus está oferecendo naquele momento, na sua própria casa. Então a gente encontra o ponto no versículo 42, onde ele diz, apenas uma coisa é necessária. Só uma coisa é necessária. E Maria escolheu, ele chama a boa parte, a melhor de todas. Maria escolheu a melhor de todas, a boa parte, aquela que não vai ser tirada. E a gente encontra claramente aqui o contraste entre aquilo que é temporário e aquilo que é eterno. Os afazeres, cuidar da casa, o preparar a comida, o se envolver e se distrair com todas aquelas coisas, essas são coisas temporárias. São importantes? Sim, são importantes, mas são temporárias. Devemos nos engajar nelas? Não há dúvida de que devemos nos engajar, desde que a gente não perca aquilo que é permanente, aquilo que não pode ser tirado de nós. E a gente pode ver que Jesus faz esse contraste de várias maneiras, em várias outras parábolas e vários outros textos dos evangelhos. A gente encontra esse contraste, por exemplo, na questão do tesouro, do acumular tesouros nos céus e não na terra. Por quê? Porque os tesouros no céu são permanentes, os tesouros na terra eles perecem. Jesus faz esse contraste quando ele fala nas parábolas do reino, daquilo que é mais importante, e ele cita de várias coisas que são importantes na vida do homem. No entanto, ele vai apontar para aquilo que é muito, infinitamente mais importante do que essas coisas. Então há um contraste aqui entre coisas que são passageiras, entre coisas que são perecíveis e que muitas vezes nós
embora elas sejam importantes, embora elas façam parte da vida, nós nos dedicamos mais a essas coisas, em detrimento daquelas coisas que são permanentes, daquelas coisas que são eternas. É isso que Jesus está falando aqui para Marta. Essa é a sua gentil repreensão a Marta, para que ela pudesse aprender a olhar para aquelas coisas que não são roubadas ou que não são tiradas. Apenas uma coisa é necessária. Apenas uma coisa. A primazia daquilo que é necessário é o que nós precisamos entender. O que é mais importante? Nós vivemos num mundo que clama por nossa atenção. Eu tenho refletido muito nessa virada de ano sobre várias coisas na minha própria vida. Várias coisas. E eu estou orando, estou aproveitando esse momento de oração aqui da igreja, esse mês de oração e jejum, e eu tenho orado e tenho procurado separar tempos de jejum e tempos para realmente mortificar a minha carne, deixar de me alimentar com as coisas que alimentam o meu corpo e voltar toda a minha atenção para Deus, buscando Deus. Eu espero novamente, encorajo você a fazer o mesmo. É curioso que nesse mesmo período, a missão Steiger, ao redor do mundo, está fazendo a mesma coisa. E alguns de nós aqui que fazemos parte da missão temos nos engajado. Esses dias, tenho orado com várias pessoas, pessoas do Líbano, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Colômbia, do México, e pessoas de várias partes do mundo reunidas em oração a cada hora. É um mês ininterrupto de oração na missão Steiger. Toda hora tem um grupo, agora mesmo. Se você entrar na sala de oração, você vai encontrar um grupo de pessoas, pode ser de 3, 4, 5, até mais pessoas orando, que estão orando juntas ao redor do mundo, buscando a face de Deus, por vários motivos. Então, eu tenho feito isso porque eu tenho percebido que tem tanta coisa que rouba, que distrai, que nos desvia e tira a gente daquilo que é mais importante. E eu já estou numa fase da minha vida caminhando já para a segunda metade, ou além dela. E agora eu começo a pensar igual o Rubem Alves, naquele famoso texto da Jabuticabas, que talvez alguns de vocês conheçam. Eu já estou naquela fase que eu percebo que tem poucas jabuticabas aqui. Eu já consumi a maioria e sobraram, e agora essas que sobraram eu quero comer mais devagar, eu quero saboreá-las mais, porque são poucas. E de certa forma eu me sinto assim, talvez eu não seja tão velho para me sentir assim, mas eu me sinto assim, e eu estou olhando para a minha vida, para os próximos, sei lá quantos anos Deus me permitir viver, e eu quero vivê-los de maneira mais intensa para Deus. E para isso significa que eu tenho que fazer um balanço das coisas. E eu tenho que começar a olhar e dizer assim, tem coisas que estão me distraindo. Tem coisas que são temporárias, tem coisas que não são eternas. Elas não são más em si, algumas delas talvez sejam, mas algumas não são más, mas elas estão me distraindo. E eu quero aprender a focar cada vez mais naquelas coisas que são eternas. Eu quero aproveitar mais da minha vida. O que deve realmente ser mais importante e vir primeiro. E eu quero saber essas coisas e colocar mais empenho, então, nas primeiras coisas, naquilo que deve ter primazia na minha vida. Maria entendeu isso. De certa forma, esses são os dias finais da vida de Jesus. A gente não consegue perceber isso no Evangelho de Lucas, porque primeiro Lucas não segue no seu Evangelho uma ordem cronológica. Não há uma ordem cronológica, ele está preocupado, ele constrói o seu evangelho mais preocupado em construir uma história, uma narrativa da história de Jesus e não uma cronologia daquilo que aconteceu. Os fatos que a gente encontra narrados no evangelho de Lucas não seguem a ordem cronológica. Então, por isso a gente não percebe. Mas o que acontece aqui nesse texto é que Jesus está nos dias finais. Jesus está indo para Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele vai ser entregue às autoridades, ele vai ser julgado, ele vai ser condenado, ele vai ser morto. Essa é a etapa final da vida de Jesus. Esses são de certa forma, os últimos ensinamentos que Jesus está passando aos seus discípulos. Marta percebe, de certa forma, a gente pode especular que talvez ela tenha percebido isso, ou ela soubesse disso.
ela dá atenção àquilo que é importante. E ela ouve isso, a primazia do discipulado. E o Eugene Peterson diz que as pessoas que não ouvem, geralmente acabam fazendo demais, ou fazem a coisa errada. Se a gente não escuta o que deve fazer, a gente pode fazer demais, e pior ainda, fazer aquilo que não deve fazer. Ou ele diz, ou fazem a coisa certa, mas do jeito errado. É preciso aprender a ouvir. É preciso aprender a ouvir Jesus. Eu estava conversando com algumas pessoas essa semana com a mesma preocupação. E a preocupação vem do fato de que cada vez mais isso não é novo, mas continua me incomodando isso. Principalmente entre nós que somos cristãos, que acreditamos em certas coisas. Cada vez mais eu percebo o quanto nós não ouvimos, ou o quanto nós não damos atenção a ouvir pessoas. É muito comum na minha posição como pastor, e é triste, eu vou dizer, não porque eu queira exercer qualquer tipo de controle sobre a vida das pessoas, eu não quero, mas é muito comum na minha condição como pastor de eu receber pessoas que vêm a mim, não para buscar um conselho, mas para comunicar algo. Para buscar uma afirmação, aquilo que elas já decidiram e já determinaram fazer. E se eu posso dizer algo para você, não precisa ser para mim, pode ser qualquer pessoa. Aprenda a ouvir conselhos antes de tomar decisão. Ouça conselhos. Considere antes de você. Quando você toma a decisão e você vai falar com alguém, a decisão já está tomada. O que a pessoa deve fazer? Ela vai agora tentar dissuadir você de uma decisão que você já tomou? É mais difícil. Ouça o conselho, não só de um, ouça na multidão de conselheiros. E eu estou falando de pessoas sábias, de pessoas maduras, de pessoas que você confia. Ouça bons conselhos. Não vá atrás apenas de bajuladores, de pessoas que já vão afirmar a sua decisão. Ouça, pese, reflita. Acima de tudo, ouça Deus, ouça a palavra de Deus. Veja o que a palavra de Deus está dizendo. Busque essa sabedoria. É isso que Jesus está dizendo aqui. Essa coisa que é necessária. O que é mais importante na vida é ouvir Jesus. Se a gente não ouvir, se a gente não aprender a ouvir, a gente vai fazer muita coisa errada nessa vida. Ou às vezes a gente faz a coisa certa da maneira errada, como diz o Eugene Peterson. É interessante que Jesus, essa melhor parte que ele diz, é traduzida, algumas versões antigas traduzem como porção, e está correto, é isso. A ideia grega é porção, que é a mesma ideia de herança. Herança é uma porção, é parte que é repartida entre os herdeiros, é uma porção. Então Jesus está dizendo aqui que o que Maria escolheu é a sua melhor parte, ou a sua porção, ou a sua herança. Isso me leva a dois textos do Velho Testamento que falam sobre porção, sobre herança. O primeiro deles, no Salmo 16:5, diz assim: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. Tu és a minha porção e o meu cálice de bênçãos, como diz uma outra versão. Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Você entende o quanto isso é importante? Senhor, Tu és a minha porção. O meu futuro é garantido por Ti. Será que a gente entende isso? Será que a gente acredita? Quem tem Jesus como a sua porção, como a sua herança, como a sua melhor parte, vive para Ele. Quem tem Jesus dessa maneira, ouve as suas palavras e considera o ouvir as suas palavras mais importante do que qualquer outra coisa na vida. Quem tem Jesus dessa maneira sabe priorizar o ensino de Jesus, a direção de Jesus, o conselho de Jesus, a vida com Jesus, acima de qualquer outra coisa. Senhor, Tu és a minha porção. Lamentações 3 diz da mesma maneira, versículos 24 e 26 diz assim: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. A melhor parte é o Senhor.
A minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Quem tem Jesus como a sua herança, como a sua porção, como a sua melhor parte, coloca a sua esperança nele, porque dele depende o nosso futuro. A gente cantou hoje aqui esse cântico tão tradicional e conhecido, porque ele vive, posso crer no amanhã, nós podemos crer por causa dele, somente por causa dele. Jeremias diz assim: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo a salvação do Senhor. É essa atitude daqueles que têm Jesus como primeiro, como aquele que ocupa um lugar único, na verdade, não só o primeiro, mas único, incomparável em suas vidas. Tudo dele, por ele e para ele. Ele é a minha herança, ele é a minha porção, ele é a minha esperança. Com ele eu posso tudo. Sem ele eu estou completamente perdido. Com ele eu consigo atravessar qualquer circunstância, qualquer problema, qualquer vale escuro. Com ele eu posso todas as coisas. No entanto, sem ele, ainda que eu possa ter tudo o que esse mundo me ofereça, eu não tenho nada. Eu sou um mendigo. Eu estou completamente perdido. Maria escolheu a melhor parte. E nós? Nota que diz o texto aqui, Maria escolheu. No fundo, é uma questão de escolha. No fundo, é uma questão de escolha. Diante de nós, há uma série de coisas clamando por nossa atenção. Nós temos vários aplicativos em nossos smartphones, nós temos uma série de coisas, nós temos um monte de canais, e de opções, e de séries, e de distrações, uma série de coisas que clamam a nossa atenção. A pergunta é: o que é que nós escolheremos? E a resposta não deveria ser difícil se nós soubéssemos qual é a nossa porção. Se nós soubéssemos aquilo que é mais importante, nenhum de nós deveríamos ter dificuldade em dizer: a minha escolha é o Senhor, a minha escolha é a sua palavra. Se eu tiver que escolher entre assistir essa série nova ou me dedicar à leitura bíblica que eu não fiz, e que é fundamental para satisfazer a minha alma, para enriquecer a minha alma, a série não será vista, mas o texto bíblico será lido. É uma questão de escolha. O que é que nós temos escolhido? Maria escolheu a melhor parte. O que é que nós temos escolhido? A mensagem, Eugene Peterson traduz aquele Salmo 16, versículo 5 que eu li, ele traduz da seguinte maneira: tu foste a minha primeira e única escolha. O Senhor é a minha porção. Tu foste a minha primeira e única escolha, ó Eterno. E agora eu descubro que sou tua escolha. Eu escolho. E aí eu descubro que eu fui escolhido. Não é maravilhoso isso? Essa ideia que ele está colocando aqui. Jesus diz assim: não foram vocês que escolheram a mim, eu vos escolhi. O Salmo coloca: foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Mas nós descobrimos isso, nós só descobrimos isso, de certa forma, o que o Gene Pearson está dizendo aqui. Nós só descobrimos isso ao escolher. Do nosso lado. Quando nós o escolhemos, nós descobrimos que ele também nos escolheu. Ele é a nossa porção, e é incrível que o Deus que se revela nas Escrituras vai dizer que nós somos porção dele. Nós somos porção dele. Ele nos escolheu e nós o escolhemos. É uma questão de escolha. A quem nós escolheremos? O que é que nós escolheremos? O que vai ocupar a nossa paixão, a nossa atenção? O nosso tempo tão escasso. E eu sei, o tempo é escasso. Na cidade de São Paulo, tanta coisa nos rouba tempo. Eu me sinto tão roubado no trânsito nessa cidade. Tantas vezes eu falo: meu Deus, eu poderia estar fazendo outras coisas. Estou aqui parado no trânsito, às vezes esperando por alguém. Por isso eu sempre carrego alguma coisa para ler comigo.
Mas a vida na cidade nos consome de tal maneira, tanta coisa, nós temos que fazer escolhas sábias. Nessas escolhas sábias, nós temos que saber o que deve vir primeiro. Primeiro, as primeiras coisas. E eu quero sugerir para você que a primeira coisa na vida de um cristão deve ser Jesus. E deve ser ouvir a sua palavra. E deve ser aprender com Ele. Ser discípulo é viver a vida, é aprender a viver a vida no modo de Jesus. É aprender a escolher, a decidir, a amar, a perdoar, a tratar as pessoas, a lidar com todas as situações da vida do modo de Jesus. Então Jesus deve ser o primeiro, ele deve ser a escolha que nós fazemos primeiro. A maioria de nós, eu incluso, e contra isso eu estou lutando, a maioria de nós ficamos tão dependentes disso aqui, e tão envoltos em redes sociais, que a última coisa que nós vemos antes de dormir é o nosso celular na cama, e é a primeira coisa que nós olhamos quando nós acordamos. E isso prova que há alguma coisa errada conosco, a menos que você esteja lendo a palavra de Deus aqui, antes de dormir e aí ao acordar. Mas se a última coisa que ocupa nossa atenção é ficar olhando rede social ou alguma coisa, um vídeo, e quando nós acordamos, no momento que nós acordamos, se é isso que nós vamos atrás, então tem alguma coisa errada, temos que mudar isso. E aí nós falamos, eu me sinto fraco, eu me sinto isso aqui. Claro, vamos buscar a Deus. Vamos ouvir Deus, Ele é a nossa escolha, Ele é a nossa porção, Ele é a nossa herança, o nosso futuro está nele, garantido por Ele. Vamos ouvi-lo, vamos buscá-lo. A primeira coisa, vamos buscá-lo, que nosso último pensamento antes de dormir seja para Ele, que ao acordarmos a nossa mente seja voltada para Ele, que Ele conduza as nossas vidas. Isso vai fazer uma diferença tremenda em nós. Então meu desafio para 2020 e além está no Salmo 27:4. Uma única coisa pedi ao Senhor e a procuro. Uma coisa. Que eu possa viver na casa do Senhor. Todos os dias da minha vida. Não, eu não estou pensando em invadir aqui o espaço da igreja, trazer a minha cama e as coisas aqui. Não é isso. Não se trata de uma invasão, ok? Eu posso viver na casa do Senhor, no sentido de que eu posso viver com a consciência de que eu vivo diante dEle, corandio, diante da face de Deus, todos os dias e todos os momentos da minha vida, que eu possa viver diante dEle, diz aqui, para contemplar a sua bondade e buscar a sua orientação. É isso. Viver diante de Deus, viver com a consciência de que eu vivo diante de Deus. Lá em Crônicas diz assim, que os olhos do Senhor passam por toda a terra, buscando se mostrar forte para com aqueles cujo coração pertence totalmente a Ele. Deus busca, Deus olha dos céus e Deus está buscando pessoas que fizeram dele a sua porção, que escolheram a melhor parte, que dedicam a Ele o melhor das suas vidas, do seu tempo, do seu esforço, que fazem dele a primazia, que fazem dele o primeiro. Deus busca essas pessoas para se mostrar forte para com elas. Você está fraco? Talvez você esteja fraco porque você está colocando o seu coração, a sua busca, talvez você esteja distraído com coisas que perecem. Busque a Deus, faça de Deus a sua busca, priorize Jesus, priorize ouvir Jesus, priorize aprender a palavra de Jesus, priorize buscar Jesus e a sua palavra sobre tudo, e você vai ver que a sua vida vai mudar. Isso vai significar, talvez, deixar algumas coisas de lado, talvez você não vai estar tão antenado com as notícias ou com as séries, talvez você não vai estar tão antenado com as coisas desse mundo, mas essas coisas são passageiras. Ninguém se lembra delas daqui a alguns anos.
você. Mas se você priorizar Jesus, você vai priorizar o que há de mais importante na vida. Que nós possamos ser eficientes no cuidado com as nossas almas. E se fizermos assim, nós vamos ser um problema para o inferno. E é isso. Eu quero viver a minha vida de tal maneira que possa ser dito ao meu respeito pelos demônios aquilo que eles falaram aos filhos de Cefa acerca de Paulo e Silas. Lembra dessa passagem? Os filhos de Cefa vão tentar expulsar esses demônios. E eles falam assim: em nome de Jesus a quem Paulo prega, saiam deles. E os demônios respondem: nós sabemos quem é Paulo. E vocês, quem são? E diz que eles apanham brutalmente daqueles demônios, ou daquele endemoniado. Eu quero viver minha vida de tal maneira que quando os demônios fizerem referência ao meu nome, eles possam dizer: eu sei quem você é. Porque você está andando com Jesus e vivendo para Ele e vivendo por Ele. E eu realmente espero que seja essa maneira com que você decida viver. É uma questão de escolha. A quem é que você vai escolher? Maria escolheu a melhor parte, aquela que não pode ser tirada dela.